Então vamos lá. Nosso trabalho de hoje, para quem não participou do último, esse é o segundo. Teve um ano passado, nós estamos fazendo esse encontro hoje. É esse encontro fraterno a caminho da luz. Começou ontem com a palestra, né? Hoje, momento de reflexão, carnaval, tempo de serviço. Não é que a gente vai falar sobre carnaval, não. Às vezes parece. No primeiro foi sim. O texto era o do Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, que realmente falava sobre o carnaval. Mas hoje nós vamos ler um texto diferente para quem participou com o Éden. Nós vamos continuar com aquele texto que o Éden trouxe. De maneira que... Mas vai ser entregue, Marlene, não precisa se preocupar, não. E aí nós vamos continuar a reflexão. Primeiro, nós vamos participar aqui com a nossa irmã Vânia, que vai fazer uma recordação histórica do momento em que aquele texto surgiu, da comunicação de Kardec. Ela vai fazer todo o contexto para que a gente venha entender. Nós notamos que é importante ela fazer isso, e nós percebemos isso nos slides que ela trouxe, porque a gente começa a entender o porquê de Kardec trazer aquela mensagem. E nós vamos fazer uma comparação com o momento que nós vivemos hoje, né? Se nós ainda vivemos situações como aquela. Então, nós vamos ter esse primeiro momento com a Vânia. Depois, nós vamos nos dividir em grupos que vão estudar o texto, responder 3 questões e depois retornar aqui e apresentar. Logo depois, no final, tem um encerramento que aí está a cargo da nossa irmã Eva, que vai fazer uma reflexão conosco aqui de um texto do Evangelho. Tá bom? Aqui é o tema principal. Nós estamos respondendo a essa questão que foi apresentada ontem, em que Emmanuel nos diz que esse é a base para o nosso trabalho, essa passagem do Evangelho, do Atos, capítulo 9, versículo 6, em que Paulo pergunta ao Senhor: o que queres que eu faça? E a resposta de Emmanuel é que nós cooperemos uns com os outros. Então, essa atividade aqui é uma atividade de cooperação, de convivência. Desde o momento que nós chegamos e tomamos o café, conversamos, vai se estabelecendo uma sintonia fraterna de uma verdadeira família que se propôs, no carnaval, estar aberto, com as portas abertas, fazendo essa reflexão, permitindo que os bons espíritos possam atuar em favor daqueles que precisam. Ontem, na nossa reunião de coordenação, André Luiz percebeu uma entidade que, segundo ele, coordena a nossa casa, estava presente, nos falando da necessidade desse momento e dos espíritos que seriam trazidos aqui para também serem acolhidos como todos nós. Como nós sabemos, cooperação não é só estar reunidos. Nosso pensamento, nossos sentimentos, tudo isso favorece o atendimento a esses irmãos que estão aqui nesse momento, tá bom? Nós vamos fazer uma prece, logo depois a nossa irmã Vânia vai fazer a introdução do trabalho. Alguma dúvida? Nenhuma? Então, vamos orar. Amado Mestre, com o exemplo de Paulo, Senhor, que pergunta com sinceridade, espírito aberto a ser intuído, o que o Senhor quer que nós façamos. Que cooperemos, Senhor, uns com os outros, que possamos viver na nossa casa espírita a fraternidade verdadeira. Pergunta que Kardec faz, se a fraternidade está em nós. Que possamos, então, exercitar esse sentimento, favorecendo o trabalho desta manhã. Que os bons espíritos, teus mensageiros, se utilizem desse material que nós mesmos produzimos, com os nossos sentimentos, pensamentos, nossas reflexões, que esse material possa ser utilizado em favor daqueles que precisam. E estamos aqui, Senhor, de coração aberto, buscando o teu amparo, a tua proteção e inspiração. Abençoa-nos, Senhor, a todos. Muito obrigado. Com a palavra, Vânia.
Bom dia, pessoal. Bem, todos já me conhecem, né? E aí a gente fez uma pesquisa para poder entender o porquê esse contexto, né? Em que nós vamos examinar depois a mensagem de Kardec naquele grupo, naquele momento histórico importante. Então, nós vamos ver assim, bem rapidamente, né, os primórdios. É claro que antes desse momento, no Rio de Janeiro, na corte, já havia, né, muitas reuniões assim fraternas nos lares, né, principalmente na Bahia. Começou na Bahia, né, com o Ecos de Além Túmulo, que foi um jornal muito importante, né, justamente para trazer esse ensinamento. E ele foi o primeiro centro, vamos dizer assim, espírita doméstico, né, com o Olímpio Teles de Menezes. E aí, depois nós vamos ver mais na corte, porque na corte é onde que eu corria tudo, né? No Segundo Império. Então, em 1873, nesse dia, 2 de agosto, né, foi criado o Grupo Confúcio. Confúcio não é aquele filósofo, né, antigo, né, lá da China, mas era alguém que se manifestava e que deram esse nome. E esse grupo, Ismael, trouxe essa mensagem, dizendo da importância, né, que a missão no Brasil era essa. A missão dos espíritas no Brasil é divulgar o evangelho em espírito e verdade. Deverão, pois, reunir-se debaixo deste palio trinitário, Deus, Cristo e caridade. Onde estiver essa bandeira, aí estarei eu, Ismael. Isso é importante porque, a partir daí, ele definiu, né? Definiu que, no Brasil, o importante seria trabalhar o evangelho, a cristianização do nosso povo, né? Porque, com certeza, ele tem planos e tinha planos, né, para que aqui reencarnasse irmãos que necessitavam desse lado, vamos dizer, desse lado espiritual, que na Europa era mais científico, filosófico, não é isso? E aí, as primeiras sementes e a efeméride, né, de 1876 a 79. Primeiro, o Grupo Confúcio. Depois é criada a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, já com a orientação de Bittencourt Sampaio, né, em 76. Depois, mais tarde, é que chega o Saião. Aí depois, em 1877, saindo deste grupo, foi formada essa Congregação Espírita Anjo de Ismael, porque assim, onde tem seres humanos, sempre tem uma diferençazinha aqui e acolá. Então, havia um grupo, outro grupo destoava em alguma coisa e se formava. E depois, mais tarde, em 78, o Grupo Espírita Caridade. Então, a gente observa que começa-se com um, mas, às vezes, depois ele se desmembra em outros, né, outros grupos que vão trabalhar, né, a favor dos seus interesses, às vezes de um ponto diferente, né? E aí a instabilidade, então, era a época. Por quê? Porque, como somos seres humanos ainda e falíveis, né, muitas vezes nós discordamos, e às vezes as discordâncias levam a essas novas, né, esses novos grupos. E todas essas instituições, então, desapareceram, se transformaram radicalmente em 79. Então, a gente observa que, ao longo desse tempo todo, há muitas e muitas modificações por conta, né, de divergências internas, né? Bem, vamos lá. E aí, o que aconteceu? Justamente isso, a crise de identidade. E cientificismo versus evangelho. Tinha aqueles que achavam que tinham que trabalhar mais com os fenômenos, né? Trabalhar mais com a parte mediúnica, né? Principalmente curas, desobsessão, e esqueciam do lado moral, da transformação de cada um, que é essa a proposta maior do evangelho, né? Apesar de que aqueles começaram estudando o evangelho, mas aqueles se divergiram, e em 79, a mudança dessa sociedade para a sociedade acadêmica, já mostrando a preocupação com o lado científico, né? Uma rejeição do caráter religioso em favor da ciência. Então, tem aqueles, né, que pautavam mais pelo lado científico e aqueles que pautavam pelo lado da espiritualidade do evangelho. E aí,
no Reformador de 1901, Pedro Richard, que é um historiador, né, chegou depois, ele vai colocar, né, que como se Deus, Cristo e caridade pudessem ser acadêmicos, colegas de pobres, pecadores, ignorantes. Então ele faz vários artigos, né, setembro, outubro, novembro e dezembro, falando justamente desse momento histórico em que passou o movimento espírita iniciante. E ele nesses artigos, ele vai colocando as dificuldades que ele passou, né, e também que ele, não somente ele viveu, mas principalmente que ele ficou sabendo, porque ele chegou um pouco depois, né? Isso mostrando o quê? Que no início é assim mesmo, um pouco conturbado, mas que aos poucos nós vamos nos ajustando, né? É só nós olharmos a evolução do próprio planeta, né? Como tem sido difícil para nós evoluirmos, né? Então, continuando. Então, a reação. A dissidência, então, houve uma fragmentação. De 80 a 81, líderes históricos se retiram para fundar novos grupos fiéis à ideia original. Então, alguns insatisfeitos, né, da sociedade acadêmica, né? Por exemplo, Bittencourt Sampaio, Saião, Frederico Júnior, que é o grande médium, e vão fundar a Sociedade Espírita Fraternidade, em 1880. Essa fraternidade foi muito próspera enquanto ela durou. Segundo as nossas pesquisas, eles fizeram trabalhos assim magníficos, receberam muitas e muitas mensagens de Ismael, de Allan Kardec, de vários e vários espíritos, né, de escola. Inclusive, nessa sociedade fraternidade, Ismael designou aquele Urias, que foi aquele soldado, lá no tempo de Davi, que foi atender o dever primeiro, antes de ir à esposa. Ele era o patrono da sociedade fraternidade, né? Então, e ele voltava a dizer, olha, o principal é o evangelho. Primeiro o evangelho. A sua maior preocupação e o seu dever é o evangelho. Ele falava assim. Também depois, dentro da própria fraternidade, aos poucos, um outro grupo, né, começou de novo a haver uma dissidência aqui, outra acolá, dentro da fraternidade, e aí Saião fundou o Grupo dos Humildes. E nesse grupo, ele permaneceu tão coeso que aos poucos ele se transformou no Grupo Ismael, que até hoje existe na Federação Espírita Brasileira. Então, se firmou e percorreu todo esse tempo. E também o Grupo Espírita Humildade, Fraternidade, né, que foi apoiado e fundado por Francisco Everton de Castro, né? Então, esses aí eram grupos sérios, né? Ok? Então, aos poucos, nós vamos vendo que vai se desenvolvendo, né, cada vez mais. Mas, na década de 80 a 90, de 1880 a 90, houve uma expansão, uma propaganda enorme no Brasil, por conta daqueles irmãos que ficaram na acadêmica ainda, aqueles remanescentes. E eles fizeram viagens pelo Brasil, claro, pelo Brasil da época, né? Foram na São Paulo, Minas, Bahia, né? A região mais em torno ali, no sul, e saíram fazendo propaganda da doutrina espírita e fundaram centros espíritas, domésticos, nas casas, né? E o que aconteceu? O próprio Richard, em 1901, de novo, nesses artigos que ele fez, dessa história do espiritismo, ele fala que, na verdade, era muito propaganda, mas não era difusão. Porque muitos centros foram criados, mas a grande maioria, as pessoas não tinham estudo, não entendiam o que estavam fazendo, era mais a preocupação com as curas, muitos médios de cura, muitos médios pipocaram, vamos dizer assim, no Brasil afora. E muitas instituições foram criadas a partir desse momento, né, nessa década de 80 a 90. Certo? Então, na verdade, o que o Pedro Richard coloca, né, em 1901 nesses artigos? Vaidade, criação de grupos apenas por status pessoal. Alguém queria fundar e sugeria. Ignorância, desconhecimento dos preceitos básicos da doutrina. Muitos centros eram formados e as pessoas não tinham o mínimo de entendimento, de conhecimento da doutrina espírita. O que muitas vezes é perigoso, a gente sabe, né?
ineficácia de grupos produtivos apenas se contava alguns. Ele coloca isso no artigo, nesses artigos de setembro, outubro, novembro e dezembro de 1901. Quem quiser conferir, é muito bom, está na internet, só que é pequenininha a letra, né? Mas tem que ampliar bem. Muito interessante a abordagem dele, né? Bem, aí, por esse período, começou a incomodar, a doutrina começou a incomodar quem? O catolicismo, porque era a religião oficial do país. Então, começou muitas pessoas procuravam a doutrina por conta justamente das suas mazelas, né, seus problemas de saúde, às vezes problemas de pessoas obsessivos, né? Então, encontrava ajuda, a cura e iam se modificando, iam se agregando. E isso estava incomodando bastante. Então, esse jornal O Cruzeiro e esse jornal do comércio da corte lá do Rio de Janeiro, eles começam a escrever artigos, né? Condenando, né, porque as baterias vamos dizer assim, do outro lado, né, tanto do lado espiritual, que com certeza assediava continuamente esses desbravadores daquele tempo, também assediava aqueles que não queriam que continuasse, né? Então, aos poucos, foi se agravando. Inclusive, saiu uma ordem de prisão para que as pessoas que fossem, que professassem, que tivessem os seus lares, poderiam até ser presas. Então, tinha uma série de problemas. Chegaram até a colocar na Constituição a Constituição de 1890, chegaram a colocar proibido, né, que o espiritismo era considerado curandeirismo, bruxaria, aquela coisa toda. Então, era proibido. E eles tiveram que fazer uma comissão, principalmente a acadêmica. Nessa hora, os cientistas correram atrás e foram ao imperador, foram no Ministério da Justiça e pediram, não é possível, não é curandeirismo, e reclamaram, e fizeram tudo que puderam, e foram várias vezes, foram muitas e muitas vezes, pedindo justiça, e o próprio Dom Pedro II afirmou que não haveria perseguições, que ele não permitiria perseguições, mas também falou para eles que vocês também não se tornem mártires. Quem diz, né, não batam de frente, né? Então, aos poucos, as coisas foram, mas sempre que a Igreja Católica podia, ela colocava alguma coisa, né? E esses jornais da época corroboravam, né? Mas em 81, volta lá, André. Mas em 81, né, depois dessa ordem, aos poucos, né, o que aconteceu? Para poder juntar, vamos dizer, para poder reorganizar, fortalecer o movimento, criaram, então, em 81, o primeiro Congresso Espírita. Foi uma resposta para unificar, porque, como nós vimos, eram muitas instituições. Isso aí é as que a gente sabe, provavelmente deveria ter outras nos lares, quem sabe, né? Mas essas daí são as oficiais que nós vimos antes. E aí, com esse Congresso Espírita, logo depois, fizeram uma exposição de trabalhos psicográficos, do exterior também, psicografias, vários e vários artigos, inclusive estrangeiros, para poder chamar a atenção do público, né, da sociedade como um todo, para que conhecessem, para virem que não tinha nada, com certeza, de superstição, de místico, né, porque até isso chamavam, né, de místico, né, e acadêmicos, né? André. E aí, a voz da resistência. Isso é importante colocar, né? Que com todas essas dificuldades, eu estava até comentando com o André, né? Imagina como não passavam esses irmãos, esses desbravadores, naquele tempo, até dentro da própria família, porque talvez muitos familiares permanecessem ainda católicos de outras religiões ou protestantes. E aí imagina as dificuldades, os conflitos, inclusive familiares, não somente, né, sem contar o assédio das sombras que era ininterrupto. E é interessante que nesse grupo Fraternidade, enquanto ele estava no auge dos trabalhos dedicados, ele chega a citar o Pedro Richard, que foi vamos dizer, doutrinado, esclarecido, um irmão, chefe de uma falange chamado Valentim, o cenobita, que era alguém que tinha justamente aquela falange dele perturbado todo esse trabalho dos primeiros irmãos, especialmente da fraternidade. Então, os trabalhos eram muito sérios,
especialmente nesse momento que a fraternidade estava trabalhando com o evangelho, procurando fazer o bem, né, à sociedade, à própria instituição, né? Então, o reformador, né, o fundador foi o Augusto Elias da Silva, ele era um fotógrafo, e ele foi alguém muito importante, porque como reformador, as pessoas, né, começaram a ler, um passando para o outro, então, né, esclarecia bastante, né? O próprio Bezerra, mais tarde, também vai ser também alguém que vai escrever também no Reformador, né? O pseudônimo de Max. E aí, o Elias, a missão era confortar os espíritas contra a perseguição e servir como elo de ligação entre os grupos diversos. Como havia muitos grupos, o Reformador trazia, muitas vezes, informes e esclarecimentos, né, para aqueles irmãos. E era publicado, primeiramente, com os recursos dele. Ele assumiu e ele publicou com os próprios recursos, a tipografia era na casa dele. Esse Elias é piscoco, né? André, continua. Publicação mensal da Sociedade Acadêmica. Ah lá. Lá embaixo é... Ah, tá difícil, Verinha, porque, ó... Até o Reformador de 73 eu não consegui tirar a cópia direito, porque é bem antigo. Não, se vocês olharem na internet, gente, é bacana você ver os artigos daquela época, né? Com aquela letra antiga, cheia de diferente, né? Do que nós vemos hoje, mas é muito interessante. E aí o movimento decisivo, né? A reunião histórica de dezembro de 83. Esse é um momento importantíssimo para o nosso movimento. Por quê? Na casa do Augusto Elias da Silva, em 7 de dezembro. Participantes, representantes da sociedade acadêmica, aquela, né, que mudou o nome. Grupo dos Humildes, do Saião, Centro de União e Grupo Fraternidade. O Centro de União foi criado para tentar fazer essa cooperação, essa junção, mas não conseguiu. E aí, o Elias, Augusto Elias, ele faz isso na casa dele, né? E ele chama 12 pessoas, tem mulheres, né? E tem vários, né? Inclusive, eu achei interessante que ele cita lá o Pedro Richard, que tinha um homem humilde, um operário participando. E aí ele faz uma analogia com os 12 apóstolos do Senhor, né? E aí, nesse momento, pensado num outro órgão, um órgão que aglutinasse, que criasse o vínculo. E aí é criada quem? A Federação Espírita Brasileira. André? Pulou, vai. E aí, consolidação, né? Fundação e consolidação da FEB em 1884, 85. Quer dizer, em 83, em dezembro, eles falam, vamos deixar para o ano que vem para poder a gente empossar a diretoria. E aí, naquele dia 2 de janeiro de 84, eles vão empossar aquela diretoria, aquela primeira diretoria, e aí é fundada a Federação Espírita Brasileira, né? E aí o reformador, que era dele, do Elias, ele passa para ser um órgão oficial, né, da FEB. E aí, mais tarde, em 85, tal, a acadêmica se funde. E, aos poucos, outras vão chegando, né? A estrutura institucional estava finalmente erguida. O cisma entre científicos e religiosos é superado institucionalmente. E a FEB começa aí a fazer o trabalho de harmonização, de unificação, né, de orientação para aqueles grupos que estavam surgindo. E depois, de novo, distúrbios, né, porque onde tem seres humanos tem sempre um probleminha. Um probleminha aqui, outro probleminha lá. E aí, nesse contexto, o doutor Bezerra entra em cena, ele faz uma profissão de fé para 1.500 a 2.000 pessoas, né, num salão chamada Guarda Velha, não sei nem onde é que é no Rio, Guarda Velha. E lá ele faz a profissão de fé, e aí se torna espírita, né, oficialmente. Também ele já também tinha sido ajudado, curado também, né, pelo tratamento da homeopatia, as familiares também, a esposa. E em 89, depois de muitos distúrbios, eles nos chamam para poder presidir. E aí, com aquele
com aquela garra que ele tinha, aquele amor à doutrina, ele faz um trabalho muito grande. Ele aceita presidir a FEB com a missão de pacificação, foco na necessidade absoluta de maior compreensão e fraternidade entre os espíritas. Porque, como nós vimos, havia aquelas sociedades que nós citamos, mas com certeza outras também, que de repente não está no histórico, né? E que aos poucos, com a FEB comandando, e ele publicava no Reformador artigos de conciliação, de pacificação, eles foram se chegando. E aí conseguiu com isso, aos poucos, uma melhora na compreensão, né? Entre todos, na fraternidade. Porque continuava ainda, né, os embates da igreja, né? A igreja sempre que podia, né? Não só a igreja católica, mas também, com certeza, o protestantismo da época, os luteranistas, né? André? E aí, ele institui o quê? O estudo do Livro dos Espíritos semanalmente, para que as pessoas tivessem acesso, né, ao aprendizado mesmo, né? E internamente estudavam o Evangelho de Jesus, né? Os Evangelhos. E assim, aos poucos, ele foi conseguindo. Sob a presidência de Bezerra, inicia-se o estudo sistemático da obra de Kardec. Há uma reunificação, o grupo dos humildes de Ismael une-se à FEB, né? 88 mensagens de Allan Kardec, do grupo Fraternidade, conclamando a harmonia. Por quê? Porque mesmo depois que ele entrou, ainda havia os probleminhas ainda de divergências, né? E aí, em 88, acho que não sabe exatamente a data, Kardec manda uma mensagem, né? E essa mensagem é o que nós vamos justamente trabalhar com ela hoje, né, André? E a partir daí como André. Ah, sim, tem a linha do tempo. Esqueci. Aí a linha do tempo, nós vimos 73, o compromisso com Ismael no grupo Confúcio, depois o grande cisma com a sociedade acadêmica, em 81 a perseguição policial, inclusive com o estatuto lá em 90, né? A perseguição sempre ocorreu aqui e acolá. E depois do século XX também ocorreu vários no início do século XX. 83, lançamento do Reformador. 84, a febre se instala junto com o Reformador. 86, Bezerra faz a sua profissão de fé. E aí ele trabalha com a unificação, né? Com a unificação. E aí começam os trabalhos, né? A tentativa de reorganizar o movimento, né? E aí vem a mensagem, né? De que nós vamos trabalhar com essas 3 questões. Qual a responsabilidade dos espíritas diante da missão espiritual do Brasil? Qual a nossa responsabilidade no momento atual, cidade, país, mundo? Como contribuir efetivamente para o cumprimento dessa missão assumida antes de reencarnar? Porque nós sabemos que todos estamos aqui com um propósito. Nós estamos aqui de graça ao acaso. Se estamos aqui como espíritas, né, provavelmente e com certeza estaremos todos unidos, né, como o André colocou ontem na palestra, né, André? Quem sabe somos conhecidos aí de 500, 400 anos, e para reunir não foi fácil, e se houve essa reunião é porque nós temos que trabalhar em prol, né, de nós mesmos, mas também da coletividade ao nosso redor, né, familiares, a sociedade, para que realmente possamos nos modificar e ajudar na transformação do mundo, né, creio eu. Bom, agora já dá para pedir para a Vânia fazer a palestra sobre isso, né? Se ela não desmaiar no dia. Olha lá como é que ela fica. Então nós vamos fazer agora o que a Vânia falou. Vamos dividir em grupos. Cada grupo vai ter alguém que coordena, vai levar o texto para responder essas perguntas. Aí retornamos e cada grupo apresenta suas conclusões, tá bom? Bom, a Verinha estava falando comigo, falando aqui, a Cristina também, sobre a extensão do texto e a dificuldade de ler e responder as questões. Nós temos que entender o seguinte: esse texto ele foi trabalhado primeiro na FEB, no CFN, não é isso? Foi depois trabalhado na FEDEF,
está sendo trabalhado nas casas espíritas de maneira que seja uma reflexão para o ano todo. Que a gente continue a meditar sobre ele, porque é um texto importante. É Kardec falando para os espíritas, falando para nós. Não é um texto que nós vamos tirar todas as dúvidas e as conclusões e as percepções nesse único encontro. A expectativa é que a gente continue. Como nós vimos, o Éden trouxe, ficou ali no primeiro parágrafo. Nós estamos continuando um trabalho que precisa ser realizado, mas que vai continuar a ser realizado, tá bom? Então, cada grupo teve a sua percepção, destacou aquilo que acha importante diante das questões que estão colocadas, e esse grupo vai apresentar o relator e também o coordenador do grupo pode se colocar dizendo como foi o trabalho com as pessoas que estiveram com ele, tá bom? Grupo 1 é o da Vera, não é isso? Quem é que vem apresentar, Verinha? O grupo todo quer aparecer na gravação, mas quem vai falar é André Luiz. Venham. Para responder todas as perguntas? Todas? Uhum. Bom, diante da leitura, né, e a primeira pergunta, qual a responsabilidade dos espíritas diante da missão espiritual do Brasil? Então, o que o grupo discutiu e chegou à conclusão? Né, que uma das coisas mais importantes, né, para que o Brasil possa cumprir a sua missão, né, de acordo com aquilo que Kardec falou, é mantermos a nossa união, né, buscarmos o espírito de fraternidade. Inclusive, ele mesmo questiona no texto, né, que nós não compreendemos ainda o que significa esse termo, fraternidade e união. Provavelmente porque ela reúne muitos outros aspectos, né? Mas destacamos nessa questão a outra, né, em vista da exposição que foi feita anteriormente, a de que nós não devemos introduzir no Espiritismo aquilo que não lhe pertence, não é? Práticas que não lhe são adequadas, de maneira que nós possamos manter a mensagem espírita conforme ela nos foi trazida pelos espíritos, não é? Mantendo a sua coerência, não é? Então não introduzir nelas práticas que a desvirtuem, porque na realidade isso é o que vai causar as dissensões, não é? Então introduzir dentro da doutrina espírita aquilo que não lhe pertence, não é? Práticas, não é? Como nós já vimos, né, a questão das terapias do cristal, né, cromoterapia, coisas que não são da doutrina, né, e que levam muitas vezes determinados grupos a se afastarem, né, justamente por causa dessa prática, né. Aí, quanto à segunda, qual a nossa responsabilidade no momento atual em relação à nossa cidade, país e no mundo? Aí o grupo chegou à conclusão de que o mais importante é nós, primeiro, estudarmos a doutrina, porque sem conhecê-la, nós não teremos como divulgá-la de maneira correta. E segundo, né, primarmos pela sua vivência, né, vivendo aquilo que nos é ensinado. E o próprio Kardec nos fala com relação à questão da caridade, né, e que não poderemos, né, estar diante dos homens, exemplificando, falando sobre a mensagem cristã e sendo ambiciosos, né, vivenciando ou buscando a vivência das paixões humanas, né? Se alguém quiser complementar.
Só complementando todo esse raciocínio, né? Porque é bastante extenso, tem muita informação e muita coisa importante que a gente precisa ver. E uma coisa que nos chamou bastante atenção é quando ele fala da responsabilidade individual e coletiva. A gente tem uma responsabilidade coletiva? Tem sim, estamos todos juntos estudando, estamos aqui discutindo sobre isso, mas e quanto à nossa responsabilidade individual? Como é que eu estou saindo daqui? O que eu estou levando? O que eu estou trazendo? E como que eu estou cooperando? E o quanto nós estamos dispostos a abrir mão dos paradigmas que a gente vem carregando há milênios. A gente vem carregando coisas lá de antes do cristianismo, depois com o cristianismo, o catolicismo e outras religiões que a gente poderia citar. A gente vem trazendo, e como o André falou, e quer fazer uma junção do espiritismo com todos esses paradigmas, todas essas questões que a gente traz milenarmente, e abrir mão disso é muito difícil. Então, quantos de nós estamos dispostos a abrir mão de tudo isso para que a gente deixe que se estabeleça um pensamento coerente com aquilo que a gente está carregando hoje, com aquilo que a gente quer e com aquilo que a gente está procurando, né? O que a gente vem fazendo para quebrar isso, que isso está em nós, isso é um individual. O coletivo a gente está mandando muito bem, eu acho que aqui é muito interessante, muito importante tudo isso. Mas e o individual, como é que está sendo nesse autoconhecimento? Não é? O coletivo é para a gente aprender e o individual é para a gente poder crescer, né? Então a gente precisa estar com pessoas para a gente poder aprender a conviver, e isso a gente vai aprender para o nosso individual, para a gente poder ter o crescimento. E também teve bem no começo, que a gente comentou que nós estamos aqui para aprender a resolver as nossas diferenças. Enquanto a gente não começar a respeitar, não é aceitar assim, de acordo com não ser conivente, mas nós precisamos respeitar a opinião do outro. Estamos em graus diferentes de evolução, né? Uns mais, outros menos. Então, a gente precisa respeitar a posição que cada um está. Obrigada. Isso. Ou seja, né, temos que vencer a questão do personalismo. Nós estamos trabalhando aqui não para nós, é para o Cristo. Né? Então, quando nos colocamos à frente, né, para receber os louros, né, nós estamos incorrendo num grave erro. O trabalho é do Cristo, é de Ismael, não é nosso. Nós somos cooperadores dentro da sua seara. E por isso que temos que, até a Verinha citou, né, aquela passagem de João, né, que está lá no Evangelho de Lucas, logo no começo, né, é necessário que eu diminua para que ele cresça, né, para que Cristo cresça. Né? Então, como podemos, enquanto espíritas, contribuir mais efetivamente para o cumprimento dessa missão espiritual com o qual nos obrigamos antes de reencarnar? Então, é a junção de tudo isso. Estudar a doutrina, procurar vivenciá-la de fato, de verdade, né? Colocando a doutrina como a nossa prioridade, a vida espiritual como prioridade. Isso sim é que é o trabalho que nós devemos fazer. Né? E, obviamente, ao vivenciarmos a doutrina espírita, nós estaremos também fazendo a sua divulgação. Né? Então, muitas vezes, não são as nossas palavras, mas sim aquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós nos surpreendemos. Eu tenho uma colega que ela é protestante, e ela sempre me convidou para ir na igreja dela. E eu sempre falei para ela, agora não posso e tudo mais.
E aí, um dia, conversando com ela, ela falou assim, você é espírita, não é? Ou seja, não precisou eu dizer para ela, né? Aí depois disso a gente fica mais à vontade, né? Mas ela entendeu, ela percebeu, né? Por quê? Porque são as nossas ações que falam mais alto, não são as nossas palavras. Obviamente que nós devemos divulgar, sim, mas conforme Kardec colocou aqui, nós precisamos vivenciar aquilo que nós estamos, né, estudando e pregando. Lá, João Batista, ele precisava diminuir porque ele era ele. Agora, Vera, preciso diminuir o egoísmo, a vaidade, o melindre, para que Jesus cresça no meu comportamento. A gente usa a frase lá, mas a análise é diferente. Natal animado, carnaval. 2, da Eva, né, Eva? Então vamos lá, grupo 2. Vamos pelas perguntas. Qual a responsabilidade dos espíritas diante da missão espiritual do Brasil? O Edson vai falar aqui. Nós vamos começar destacando aqui um texto, né, que complementa, eu digo que fecha. Quando ele fala, meus amigos, sem caridade não há salvação. Sem fraternidade não pode haver união. Uni-vos, pois, pela fraternidade, debaixo das vistas do bom Ismael, vosso guia e protetor. Salvai-vos pela caridade, distribuindo o bem por toda parte, indistintamente. Sem pensamento oculto, aquele que vos pedem, lhes deis da vossa crença, ao menos um testemunho moral, que os possa obrigar a respeitar em vós o indivíduo bem intencionado e verdadeiramente cristão. Aquilo que ele falou tanto ontem, eu me lembrei bastante quando eu li isso aqui, né? Bom, respondendo assim de forma bem simplória, se a gente pode dizer assim, né? A pergunta, a responsabilidade, eu acho, de todo espírita, primeiro é consigo mesma, né? É de reformar-se, é de, com base nos conhecimentos que a doutrina espírita fez, se modificar interiormente. Então, como a missão do espiritual do Brasil é, conforme já foi dito aqui, de instalar, trazer o Evangelho de Jesus aqui para o nosso planeta, então a responsabilidade nossa de espírita nada mais é do que vivenciar, na medida do nosso possível, e com todo o nosso esforço, vivenciar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Porque isso vai nos levar, então, à fraternidade, ao respeito, e vai nos propiciar cultivarmos todas aquelas virtudes que são tanto necessárias, né? Combate ao orgulho, à vaidade, porque o grande problema nosso é exatamente esse. Então, todas as dissensões vão se acabar, etc. Então, a vivência do Evangelho é fundamental e necessária para todos nós espíritas. Agora, para responder a segunda questão aí, eu vou passar para a Angélica aqui. Não. Não, o pessoal é assim, vai dando o microfone, o pessoal vai saber qual é a batata quente, né? Então, a segunda, eu mesmo que vou responder. Qual a nossa responsabilidade no momento atual em relação à nossa cidade, país e no mundo? E fazendo um link aqui com o que Edson disse, que é tudo, né? O autoconhecimento, essa transformação moral, que é o objetivo, né? Kardec, no Livro dos Médiuns, diz que se não tivesse fenômeno nenhum, estaria tudo bem. Os ensinos que os espíritos estavam trazendo, esse era fundamental, né? E só que, como a mensagem de Kardec nos conclama, é preciso agir como espíritas,
mesmo nesse processo, porque isso aí que o Edson disse, essa transformação moral, essa reforma íntima, é um processo que vai demorar séculos. Mas, enquanto isso, precisamos agir. Eu me lembro muito de uma palestra do Versiani aqui, nunca me esqueci, né, um aprendizado imenso. Precisamos pensar como espíritas, falar como espíritas e agir como espíritas. Imperfeitos, mas nesse esforço. E para responder essa segunda, qual é a nossa responsabilidade no momento atual? Nós estamos aqui entrando num ano eleitoral, né? Vivendo dissensões em todos os departamentos da Terra. E essa responsabilidade esse ano para o nosso país, para a nossa cidade, é muito grande nossa, de mantermos um equilíbrio, de agir com maturidade mesmo sem ter, né? Lá no grupo a gente estava conversando sobre isso. Agir com maturidade mesmo sem ter a maturidade, escolher agir assim, agir com mais equilíbrio, né? Porque as divisões estão assim ficando muito, né? É aquela divisão radical, de religião, de partido político, de time de futebol. A gente vê violências, né? Uma torcida mata o outro, lincha. Por quê? Ele estava com a camisa do time oposto. Quer dizer, nós estamos vivendo isso. Então, a nossa responsabilidade no momento atual é muito grande, de agirmos dentro desse equilíbrio. Quer falar alguma coisa? E só lembrando também, né, que aqui no texto, Kardec faz uma analogia, né, a uma árvore, que todos nós somos essa árvore, né? Então vamos crescendo, vamos frutificando, vamos fazendo. Agora, muitas vezes, e muitos de nós, somos uma árvore assim com umas folhas muito bonitas, né, uma árvore frondosa, mas e os frutos? Que frutos nós estamos dando? Porque às vezes uma árvore ela é bonita, né, visualmente, mas o fruto é amargo, frutos muitas vezes é até venenoso. Então nós precisamos ter esse cuidado, porque o fruto é o resultado, né, do crescimento, é o resultado daquela beleza externa, vamos dizer assim. Então, muito importante. E aí a nossa amiga Neuriana lembrava também, em casa principalmente, né, que frutos eu estou dando, né, que frutos eu estou propiciando para os meus familiares, que fruto que eu estou dando, né, aos meus semelhantes. Isso é que é importante, porque uma árvore ela não necessariamente precisa ser muito bonita, mas se der bons frutos, já é o suficiente, né? E às vezes o contrário também, a árvore é muito frondosa, muito bonita, mas o seu fruto não é bom. Então, precisamos refletir sobre isso, e essa reflexão é muito importante. Eu espero que cada um, todos nós com certeza vamos levar, né, para nós. Então, que nós sejamos aquela árvore frondosa, aquela bonita, mas que possamos oferecer, possamos propiciar frutos deliciosos, né, para os nossos semelhantes e para nós mesmos. E para encerrar, como podemos contribuir? Podemos contribuir com equilíbrio, né, com fraternidade, buscando essa fraternidade que é um esforço de respeitar a opinião dos outros, né, de sermos mais humildes, de aceitar uma contradição, aceitar que outros pensem diferentes, mas conversar, porque muitas vezes pode acontecer daquela opinião diferente está trazendo um acréscimo ao nosso pensamento, né? A nossa construção como pessoa é preciso. Então, como podemos contribuir buscando esse equilíbrio? E é a força mesmo, né? Muitas vezes a fórceps, né, Will? Porque é difícil mesmo, nós estamos, né, esse orgulho, lá no livro dos Espíritos nos diz, né, que a origem de todos os males é o egoísmo. Dele dimana todas as outras coisas, o orgulho, a vaidade, e etc. Então é necessário, né, combater muito esse egoísmo em nós mesmos. Certo, professor? Oi. A gente está com o nosso tempo adiantado. Pedir para os dois últimos grupos serem mais sucintos, fazendo a conclusão. Não, se a maioria achar tranquilo, então deixa correr, tá? Depois a gente ainda tem encerramento da Eva, e a Eva fala pouco, então a gente já sabe que vai se economizar o tempo.
Grupo 3. O grupo que reclamou mais. É o Natan que vai falar. Natan. Nosso grupo vai ser sucinto, mas eu queria que todo mundo viesse para ser bacana. Como a gente é o grupo do ar-condicionado, a gente ficou na sala mediúnica, o negócio foi bem inspirado. Então a gente vai ser breve, porque a inspiração foi... A gente teve... Não tivemos... Cadê o Batista? Então pronto. Nós não tivemos a audácia de tocar no texto, porque a gente sabia que o tempo era pouco, mas a gente conseguiu discutir com a bela introdução que fizemos aqui, a gente já tinha lido o texto em outra ocasião, e aí a gente, então, preparou uma frase que resume bem, porque a discussão ficou para nós, né? Porque o ensinamento principal é nós mesmos, né? Mas aí a Tessa vai falar para a gente. E eu vou ler a frase e a Tessa vai fechar, beleza? Então, a resposta, né, a conclusão que o nosso grupo chegou na discussão das 3 perguntas, né, baseada no texto, na introdução que foi feita, né, nesse clima de reflexão, é que nós precisamos colocar isso aqui em prática. Então, amando, instruindo, perdoando e aprendendo a viver o amor universal. É porque o garrancho. Cadê o médium? Vamos lá. É porque amando, instruindo, perdoando e aprendendo a viver o amor universal nesses momentos de desafios às intolerâncias humanas. Vamos lá, gente. O que foi mais discutido, assim, foi em termos de aprendizado, que o nosso cognitivo, ou seja, o estudo, as mensagens, elas vêm, a gente compreende cognitivamente, mas emocionalmente não. Porque eu pergunto para vocês, o que é perdoar? Como é perdoar? Como é isso no coração? Como é isso dentro da alma? Quando isso acontecer, vai descer os anjos e tocar as trombetas? Como é que é isso? A gente não tem esse nível emocional ainda, nós somos muito infantis. Então, assim, a gente ainda está engateando no sentir. Doar, entregar o alimento para o irmão é fácil. Mas e como é que isso é feito de coração? Com amor, com esse sentimento que a gente ainda está engateando para aprender. Então, essa foi mais assim a base da nossa discussão. Obrigada. Muito obrigada. Viva! Obrigado. Teve até psicografia lá no grupo. Agora o grupo 4, que é o da Adélia, para encerrar. A apresentação, né? Todo mundo vai. Levanta. Olha lá, a Divina e a Tiana não levantaram, não. Só nós que vamos falar? Ao respeito. Deixa eu tirar o óculos. Já foi dito tudo, né? Ok. Já foi dito tudo, a gente vai colocar algumas coisas que nós discutimos. O individual, como já foi dito, né? Cada um cuida de si mesmo, do seu estudo, da sua evolução. E eu quero ressaltar aqui, como a gente ressaltou lá, é que nós temos que acrescentar a tudo isso a coragem. Porque se precisa fazer, se precisa dizer, você não pode se omitir.
E, contanto que ele chama atenção sempre para a nossa benevolência. Tudo que a gente fizer tem que ser com o espírito de fraternidade, com benevolência em qualquer situação, individual ou coletiva. Ele ressalta algumas atitudes que nós temos que ter sempre. Porque para que nós possamos nos conhecer, nós temos que observar o que é que nós falamos, o que é que nós dizemos e o que é que nós pensamos. Eu achei interessante que ele disse que a gente tem que ser sempre compassivo e bom. É uma atitude que a gente não pode perder. Nós temos que preocupar sempre com o nosso preparo moral e intelectual, né? E que, através dos nossos sentimentos, nós estamos sendo freio de mão e retardando o processo. Então, nós temos que mudar urgente, que isso aqui já é velho, não sei de que ano. Né? E ele está atual hoje. Espera aí, gente, que eu conheci o texto hoje. Eu não vi. Quando ele fala da união, né, ele diz que a gente tem que ter sempre em vista a fraternidade e o sentimento do amor. E que nós lidamos com dois planos. Nós lidamos com o plano dos encarnados e nós lidamos com o plano dos desencarnados. E ele chama atenção para o amor, que é a única muralha de fé que nós podemos construir. Tá? O resto já foi tudo dito. E vigiar, como a Verinha já falou, as nossas paixões. E o termo que a gente não pode perder de vista é fraternidade. Bem, para completar, eu vou destacar um trechinho aqui que eu acho super importante, que a Eva enfatizou e nós vamos aqui também enfatizar. Ele diz bem assim, Kardec: uma vez por todas vos digo, meus amigos, os vossos trabalhos, os vossos labores não podem ficar no estreito limite da boa vontade e da propaganda, sem os meios elementares indicados pela mais simples razão. Não vem absolutamente ao caso a reportar-vos a palavra de Jesus Cristo, quando disse que a luz não se fez para ser colocada debaixo do alqueire. Não vem ao caso e não tem aplicação porque não possuís luz própria. E é o caso, nós ainda não temos essa luz. Então, não adianta fazer as coisas práticas sem estar iluminado aquele trabalho. Aquele trabalho tem que estar o coração atrelado, tem que haver o sentimento. E aí ele diz assim, continua falando: fazei a luz pelo vosso esforço, iluminai todo o vosso ser com a doce claridade das virtudes, disciplinai-vos pelos bons costumes no templo de Ismael, tendo templo onde se adora a Deus, se venera o Cristo e se cultiva a caridade. Então, sim, distribui a luz, ela vos pertence. Então, antes de qualquer coisa, é preciso, como a Eva destacou bem, vivenciar o Evangelho. Não adianta a gente somente fazer coisas exteriores, que pode aparecer, pode embriagar, pode contagiar, mas se não houver a modificação interna, o autoconhecimento, o autoburilamento, a iluminação interior, não vai valer, porque o amor não adentrou o coração, a gente só faz para fora. É preciso que jorre de dentro para fora. É preciso que a gente contamine os nossos atos, as nossas atitudes, os nossos costumes, dominar as nossas paixões, como ela colocou muito bem, procurando, nos esforçando dia a dia. E aí eu destaco bastante que o maior laboratório para essa transformação é a família, é o lar, é o laboratório primeiro onde nós devemos trabalhar essas dificuldades, porque depois elas naturalmente vão se refletir na nossa vivência.
Então não adianta eu ser boazinha aqui, né, tal, na casa espírita, mas se em casa eu sou uma pessoa que não tem paciência, não tem tolerância, não tem benevolência, como ela colocou. Então nós destacamos aqui, e ele fala, Kardec, né? Ele diz que é importante adquirir a luz própria. Sem a luz própria, sem essa transformação moral que é necessária, nós não vamos, né? Nós vamos ser mais um. Mas para poder contagiar o outro, tem que haver essa vivência para que o outro se espelhe e também cresça. É nesse sentido que nós entendemos especialmente, né? E aí sim, naturalmente, a fraternidade vem. Porque eu vou entender o outro, eu vou respeitar a opinião do outro, eu vou amar do jeito que ele é. Assim como ele vai me amar do jeito que eu também sou, que eu também não sou santa, né? Só encerrando, né, lembrando, como a Vânia colocou aqui, nós, cada um de nós, com as nossas atitudes, com a nossa maneira de agir, mesmo com as nossas dificuldades que ainda carregamos, podemos fazer a diferença onde estivermos. Eu só quero falar uma coisa. As 3 palavras que eu acho que são as mais no texto é união, amor e fraternidade. Bom, nós agradecemos a cada grupo a contribuição dessas reflexões que nós nos propomos a fazer nessa manhã. Para encerrar agora, nós temos a nossa irmã Eva, que vai desenvolver um trabalho rápido para a gente encerrar e logo depois a gente fazer a nossa prece. Fica aqui a frase de Ismael para que a gente possa refletir. Eva. A Eva quer que forme um círculo. Formemos um círculo. Tem que formar aqui. Tem que formar aqui porque está filmando, né? E o seu? Pessoal, então nós vamos fazer essa conclusão, né, rapidamente, para fechar e fazermos a prece. E esse texto aqui, ele foi tirado do capítulo 20, né, os últimos serão os primeiros, e eu peguei só um trechinho do item 2, que é o Constantino, e a maioria aqui do Erasto. E aí ele vai fechando direitinho tudo que nós conversamos aqui, que seria o quê? Então, o que eu tenho que fazer? Como é que eu posso agir como espírita? É o que o Erasto vai dizer para a gente aqui. Inclusive, essa perguntinha que ele faz, né? Eu vou ler aqui a última perguntinha, mas a gente vai ler o texto completo, tá? Mas, atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Agora vamos começar a ler o texto do início, só para a gente para destacar essa parte. Então, quer dizer que ele vai trazer aqui, vamos dizer, a fórmula, né? A receita. O que é que eu tenho que fazer na minha imperfeição? Então, vamos ler? Dedé. Lê pra gente. O obreiro da última hora tem o direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Últimos chegados,
Eles aproveitam dos labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem e porque coletivos são os trabalhos humanos. Deus abençoa a solidariedade. Ó, verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. Ide e pregai, convosco estão os espíritos elevados. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sob os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra espera, arai. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas, atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Pergunta: se, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Resposta: reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-lo-eis pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Erasto, Anjo da Guarda do Médium, Paris, 1863. Então, gente, ele vem nos conclamando a isso, né? Ide e pregai. Os espíritos elevados estarão conosco. Mas não é aquela exortação ao proselitismo, né? Quer dizer, proselitismo, que é convencer as pessoas a se tornarem espíritas. Não é esse o intuito. Ide e pregai. Palavras vãs, eu bem o sei, porque poucos quererão ouvir. Mas então vamos levar a palavra, mas não só a palavra, né? Ide e pregai. Mas vamos falar da palavra, porque aqui nós temos uma tribuna onde a maioria de nós aqui falamos. Tem a sala de aula, que é uma tribuna, não é isso? Tem a reunião mediúnica, que é outra tribuna. Então, ide e pregai. Essa palavra que nós vamos levar, ela precisa estar impregnada do que o Edson disse aqui, no nosso esforço em estar praticando aquelas palavras ali, aquele ensino que nós vamos levar. É isso que vai consolar, que vai esclarecer a quem está nos escutando. Não é aquele ir de pregar em qualquer lugar, eu estou no meio da minha família, tudo evangélico, eu vou lá pregar sobre a reencarnação. Alguém vai me ouvir? Eu ainda vou ser uma chata, né? Uma pervertida, né? Espiritual. Então, não é isso. Ir de pregar, eu estou num velório evangélico, aí eu chego lá, eu vou lá dizer para a família, tem que orar pelo morto, viu? E a família diz, não precisa, ele está na glória de Deus, só para a família. Não precisamos disso, a gente chega lá e ora em silêncio pelo morto. E ora junto com eles pela família que precisa de consolo. E de pregar é isso, levar o que nós aprendemos no Espiritismo às pessoas, em palavra, em ação, em atitude, em exemplo. Ontem o André trouxe aqui uma fala do Emmanuel no livro Estude Viva, né? Que ele trouxe aqui que o Espiritismo nos pede o Espiritismo nos pede uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua divulgação. Mas é importante irmos lá no livro Estude Viva e ver essa lição completa, sabe? O nome da lição é Socorro Oportuno. E aí Emmanuel vem dizendo, isso aí, é isso aqui mesmo, de levarmos a palavra, o exemplo, e ele vem dizendo, né, ali,
esmiuçando para nós. Aí, no último parágrafo, ele vem dizendo assim: ide e pregai, levai o exemplo na atitude, na palavra, na ação. Aí completa: o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua divulgação. Então, é possível divulgar o Espiritismo para qualquer pessoa, para o ateu, para o evangélico, para o católico, nas nossas ações. E aqui na tribuna nós vamos falar do Espiritismo. E eu esqueci o nome dela, Tessa, ela falou algo tão importante aqui, né, Tessa? Que coisa boa a gente sentar aqui e escutar alguém falar aqui na tribuna que o perdão é um processo difícil para nós ainda, mas que é possível e se vivenciando. Isso é pregar o Espiritismo. Não é pregar a perfeição, não é isso? A transformação moral, né, Edson, já feita, não. É esse esforço. Então, quando nos esforçamos com boa vontade mesmo, a gente consegue um pouquinho a cada dia e isso fica, né, Adélia? Dá para ver. Quando a pessoa se transforma um pouquinho, já dá para ver. É ou não é? Né, meu marido? Já dá para ver. E sabe, assim, concluindo aqui, né, André, alguém pode falar uma coisinha ou outra, né? Gente, então, quando nós estamos nos esforçando de verdade, nos transformando, quando a gente sobe aqui, ou na sala de aula, ou entre nossa família, nossos amigos, a palavra é outra. Essa palavra convence, arrasta, porque é o exemplo. Já pensou que coisa legal você dizer, olha, pregar o Espiritismo dizendo, né, aquele que está sofrendo, porque não consegue perdoar, né, Tessa? E você dizer, calma, fica tranquilo, ore, confie, peça ao seu anjo da guarda, em oração, que ele vai te ajudar a processar melhor isso. Se pelo menos não conseguir perdoar, pelo menos releva, como diz o Emmanuel. Aí já pensou você dizer, olha, se você não perdoar, você vai para o umbral daqueles, viu? Você vai sofrer horrores. Isso não é pregar o Espiritismo, né? Então é por aí. Esse texto, uma sugestão, pode ficar nossa cabeceira, né? Para nos lembrar, porque ele, né, André? Ele fecha muito bem, né? Fecha muito bem a mensagem do Kardec, nosso trabalho de hoje, como um caminho, um roteiro prático. Então, o que é agir como espírita? Não é isso? Aí ele vem dizer que não é consolar os que choram, não é isso? Ajudar os que estão sofrendo. É um conselho bom para quem está ali, né, equivocado no caminho. É um roteiro para a gente. Está aberto para quem quiser falar alguma coisinha, né, André? Ou outra. Ninguém quer falar? Bom, então a gente vai para o encerramento. Fica a mensagem para todos, para a nossa reflexão, para que nós possamos aí continuar meditando. Quando o André fala que ele é representante apenas de um grupo, né? Porque alguém tem que aparecer falando, conduzindo o trabalho. Mas, na verdade, esse trabalho ele foi pensado há algum tempo. A nossa irmã Verinha, por insistência dela, a casa implantou esse trabalho, né? E nós precisamos agradecê-la, agradecer a sua família, né? A dedicação dos seus filhos, o Kleber, a Simone. Sem eles a gente não consegue realizar. A família que se estende, não é? Porque essa fraternidade ela se amplia. Como eu falei ontem, morar na Rua da Vera é muito bom, porque ela faz o culto e a gente recebe energias, é beneficiado. Vizinho da Deise. Aí a Cristina, o Natan, que se integram também essa família, a família da Vera, mas também a família do Jecal. A Adélia, que participou, os que coordenaram, né? A Eva, que se dispôs, a Vânia, que diz que não sabe falar, mas vai ter que fazer uma palestra com esse tema para nós, né? Para não ficar restrito aqui a só esse grupo, mas se estender, né? E a Sara, que participa também desse grupo que traz esse trabalho humilde, né?
mas que é um trabalho baseado nisso aqui, ó, nessa conclusão do Emmanuel, de cooperação. E a cooperação é a vivência do amor que Deus nos ensinou. Talvez a gente não ame em profundidade, a gente pode achar que não ame, mas quando a gente senta aqui, coopera, se esforça, traz o que tem, isso é amar, né? E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês. E quero também, vem uma coisa na minha... Eu não sou... A gente tem mania de dizer que não é médio, né, Will? Que é médio de porta, mas é porque a gente quer esconder. Kardec diz que todos somos médios. Eu queria que, para encerrar, nosso irmão André Luiz colocasse para nós a sua percepção desse nosso encontro e logo depois fizesse a prece. Tá bom? Eu não sei o que o nosso irmão André quer ouvir, não é mais? Isso. Mas, já que você me citou, né, eu vou falar. Né? O importante é que, quando a gente vai vivenciando, né, a casa espírita, a gente vai percebendo, né, como que é importante cada um. Né? Porque é justamente no conjunto dos dons que um vai complementando o outro, que um vai abraçando o outro, né? E que a gente vai se ajudando. Né? E na nossa reunião ontem, né, das coordenações, né, da casa, né, nós tivemos a presença do nosso coordenador espiritual desta casa, que esteve presente. Nós sentimos, né, a alegria contagiante, né, da sua presença, desse espírito elevado que conduz essa grande família. E é isso que o GECAL é, essa família maravilhosa, né, onde muitas vezes a gente briga com o outro, não concorda, mas no final a gente acaba se abraçando, né, que isso é o mais importante, é vivenciarmos como família. Todos nós temos as nossas dificuldades, como já foi falado, mas também cada um tem a sua virtude. Né? E é justamente nesse conjunto que a casa vai caminhando, cada um trazendo aquilo que tem de melhor. Né? O Senhor nos pediu, né, 3 pães e 2 peixes. Né? E aqui acho que nós temos muito mais, né, do que tudo isso. Então é isso. Né? E foi falado também, né, por vias inspiratórias, né, de que esse grupo levou 500 anos para se reunir. Né? Então, vamos aproveitar este momento, né, porque a gente não sabe quanto mais 500, né, nós vamos levar para estar junto de novo e realizar a tarefa que nos cabe realizar. Né? E vamos então agradecer a Deus, né, e a Jesus essa oportunidade, né, assim dizendo: Divino Mestre Jesus, nós te agradecemos por este momento tão ímpar nas nossas existências, em que podemos refletir em torno dos teus ensinamentos, superando as dificuldades, enfrentando os desafios, mas acima de tudo, buscando a convivência como família, como tu mesmo dissestes, que teus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Que possamos, a cada dia, vivificarmos esse sentimento dentro dos nossos corações, enxergando no outro o nosso irmão querido, que caminha conosco na mesma direção, enfrentando as suas lutas e dificuldades, mas todos com o mesmo propósito, de um dia comparecermos diante de ti, conforme a mensagem que foi lida, com a nossa tarefa concluída.
fortalece em nosso coração esse propósito de continuarmos trabalhando e que cada dia nos diminuamos mais para que Tu apareça sempre mais. Assim seja.